a nossa integridade física, a nossa liberdade enquanto cidadão, cidadã de uma nação. Ainda somos livres? Então, vem essa pergunta: até que ponto, nessa atual conjuntura, onde as coisas irão voltar ao normal, o que Deus pode esperar de mim por esta causa? A causa do Evangelho, a causa que me foi revelada. Será que eu vou ter reticências diante de tudo nesses quase 4 meses que a gente está vivendo? Então, é para a gente pensar, irmãos, e fazer uma autoanálise, porque não adianta eu e você olharmos para esta carta e nos distanciarmos de quase 2000 anos em um outro continente, na Ásia, e não aplicar isso na minha vida e na sua vida. Então, nós, com a ajuda do Espírito Santo, como a Isabelle acabou de falar, nós temos que fazer essa oração e tentar nos enxergar dentro dessa realidade do contexto que nós estamos vivendo. Não podemos continuarmos vivendo uma vida sem entender o propósito da nossa existência. E é o que, no próximo slide, a gente pode ver. Paulo sabia quem ele era. Paulo, ministro e dispenseiro, o slide 6. Pastor, Opa, pode falar. antes de avançar no slide, isso que o senhor está falando é uma reflexão assim, muito importante. Eu estava ontem ouvindo uma mensagem do Billy Graham, e ele falando, ele estava num congresso de tecnologia para jovens, ele já estava com 80 anos, e ele falou, vocês estão aqui, né, buscando soluções e tudo mais, achando que estão no ápice da revolução tecnológica, mas uma revolução tecnológica muito grande antes de vocês. E aí ele foi falando da revolução tecnológica no tempo de Davi, quando a questão de fundição, enfim, o povo passou de ser só agrário para também fazer armas e tudo mais. E como que mesmo naquele tempo de revolução tecnológica para a época, grandiosíssima, o povo foi um tempo de reforma espiritual, né? A gente sabe que o reinado de Davi foi um grande marco na vida de Israel, e depois só Salomão, né, que conseguiu expandir, mas depois Israel abandonou completamente. O que eu quero dizer com isso tudo é que a gente, às vezes, hoje, né, a gente coloca muito a nossa expectativa na internet, a gente também coloca muitas desculpas por causa do tempo que a gente vive. E aí, na verdade, isso que Isabelle falou, eu achei sensacional, porque a gente esquece de contar com a ajuda do Espírito Santo e que ele fala com a gente. Não tem um filho de Deus nesse mundo inteiro que não seja avisado pelo Espírito Santo sobre qual caminho seguir, sobre, né, como interpretar as Escrituras, como aplicar as Escrituras. O Espírito Santo faz essa obra na gente. E a gente, às vezes, não está disposto e começa a terceirizar. Mas é o tempo que eu vivo. Mas é a pandemia. Mas, enfim... mas a internet vai fazer isso. Ou eu não estou fazendo por causa da internet. São muitas distrações. Então, na história da humanidade, houve revoluções, houve tempos difíceis, mas toda vez que um povo se reuniu, se dobrou diante da palavra de Deus, uma revolução espiritual aconteceu. E a começar individualmente, né? Então, assim, quando o senhor fala isso, me vem à mente vários cristãos que, independente do tempo, ficaram presos, sofreram por causa do evangelho. E aí essa pergunta que o senhor faz dói em mim, especialmente. Será que eu não estou dando muitas desculpas? Será que eu não estou muito confortável? Especialmente a gente que vive aqui na região oceânica, que é uma região maravilhosa, né? Você poder acordar, caminhar. Eu caminhei hoje de manhã cedo, ouvi os passarinhos cantando. Em Nilópolis não tem essa calma toda, mesmo cedo já é... não tem passarinho cantando. E aí a gente às vezes se acomoda e fala, eu já estou bem, né? Já está tudo tranquilo comigo. Enfim, essa é uma pergunta que eu tenho que fazer o tempo todo. Será que eu não estou confortável demais com os bens, com as coisas nesse mundo, e terceirizando o evangelho, terceirizando o sofrimento pelo evangelho, no sentido de que eu estou me distanciando e deixando que isso se torne só um testemunho distante que eu ouço uma vez no ano na campanha de missões? Eu acho que essa pergunta que o senhor fez a gente tem que fazer todos os dias mesmo. Muito boa.
tua palavra, Bruna, porque assim, é o que eu tenho insistido e eu aprendi isso. Eu gosto de louvar o Senhor pela vida dela quando ela se aproximou e disse: Pastor Alisson, por que você não prega expositivamente? Irmã missionária Aida Hamilton. Ler o texto, explicar o texto e aplicar, irmão. Porque é o que a Bruna. A gente lê um texto desse e aí a gente olha para a nossa comunidade local, PIB em Itaipu, pleno século XXI, ainda a gente escuta: o louvor precisa melhorar. O culto tem que ter isso. Precisa acontecer isso. Aí eu fico perguntando: as pessoas leem a Bíblia, o Novo Testamento? Porque a Bíblia está dizendo assim, o Paulo está dizendo: eu estou na cadeia. E sabe por que eu estou na cadeia? Não é porque não tem ar-condicionado, não é porque o louvor foi ruim, não é porque o estacionamento estava com lama. Não, eu estou na cadeia por esta causa. Ou seja, irmãos, você no seu discipulado, eu estou vendo aqui diáconos, líderes, quando você estiver com essas pessoas que só se queixam, só falam mal, só apontam erro, você abre Efésios e mostra: por esta causa. E por esta causa eu sou prisioneiro. E você pergunta: vem cá, por esta causa, quem é você? Aí Paulo, primeiro, ele apresenta essa credencial: sou prisioneiro. Depois ele diz: olha, eu sou dispenseiro. Volte seus olhos para a Bíblia, por favor, verso 2. É que tens ouvido a dispensação da graça para convosco que me foi dada. Eu sou um dispenseiro. O Anderson pode colocar aí no slide, ou seja, eu sou uma espécie de gerente, de administrador desta riqueza, desta propriedade que é o evangelho para todas as pessoas. Deus confiou a mim esse evangelho. Você, igreja, eu sou isso, nós somos isso em Cristo Jesus. Mas a gente, e Paulo, irmãos, ele ficava deslumbrado, ele se achava indigno de tamanha graça. Olha só o que diz o verso 7. Ele diz que é um ministro, né? A gente, quando escuta a palavra ministro, sempre carrega um tom de grandeza, de alguém que se sobressai, mas o apóstolo Paulo diz que nesse contexto, nesse chamado, além de ser um dispenseiro, alguém que toma conta, um mordomo, ele diz: olha, tem outra credencial, eu sou um ministro, ou seja, eu sou um diácono, eu sou um servo. Todos nós, irmãos, na casa de Deus, se não somos, deveríamos ser os diáconos. Porque a gente sempre se pergunta, né? E coitado dos diáconos, até se brincam, Pedro, no seminário: resistir ao diácono ou aos diáconos, e eles fugirão de vós. Ou seja, sempre se pergunta: quem são os diáconos? Onde estão os diáconos desta igreja? Eu só vejo os diáconos em tal ocasião. Só que você, meu querido irmão, nessa manhã, que bênção o Espírito Santo está nos lembrando: você também é um diácono. Quando você está perguntando onde estão os diáconos, você está se perguntando: onde eu estou? Porque olha o que diz o verso 7, do qual fui feito ministro. Ministro aí é diácono, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida de pobres, tem o dever de distribuir o dinheiro, coletar, administrar. Garçom, alguém que serve comida e bebida, alguém que executa os pedidos de outro. Ou seja, todos nós, embora na Igreja Batista, em nossa denominação, os oficiais da igreja são pastores e diáconos, na sua essência, todo servo de Deus deve ser um diácono, deve se apresentar como um servo. Então, não mais faça essa pergunta: onde estão os diáconos da igreja? Porque se você fizer essa pergunta do meu lado e ao lado dessas pessoas que estão aqui participando dessa aula, nós vamos dizer: você é o diácono. Porque Paulo entendeu isso: eu sou ministro, eu sou diácono, eu quero servir, eu quero ser garçom. Então, irmãos, eu passo então para o outro slide aí desse homem que no seu tempo
decidiu servir a sua geração, é o slide de número 8, Anderson. O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Então, qual é a nossa causa? Martin Luther King morreu. O apóstolo Paulo, nesta carta, ele está preso, fica 2 anos em uma prisão domiciliar, não morre nessa ocasião, mas logo depois de um tempo, o apóstolo Paulo é decapitado em Roma, porque ele tinha uma causa. A gente vê a preocupação e deve se preocupar, não estou dizendo que não se deve preocupar, de uma geração. O Enem foi adiado e as pessoas começam a se preocupar, caramba, e quando vai ser a prova do Enem? E o meu futuro? Quando vai ocorrer? Gente, você tem uma causa maior do que esta do Enem. Nós temos uma causa muito maior e você pode ser usado por Deus de uma forma tremenda, muito tremenda. E aí eu preciso lançar essa pergunta no slide de número 9. Que tipo de discípulos estamos sendo? O que tem para contribuir nesse tempo de pandemia e pós-pandemia? Qual o propósito da minha existência? Ou seja, irmão, qual é o meu propósito? O Paulo, aqui nesse capítulo 3, do 1 ao 13, Paulo está dizendo o propósito da existência dele. E o nosso, irmão? Não gostaria de ouvir a participação dos irmãos, olhando para isso que nós acabamos de ver nessa primeira parte, quando o apóstolo Paulo diz que ele é preso, ele é dispenseiro, ou seja, ele é um cuidador, um mordomo, um gerente das riquezas do Evangelho. E ele diz, olha, eu sou um ministro, eu sou um servo, eu sou um diácono. Então, essa é a pergunta. Que tipo de discípulo a gente é? Não, sou o ministro de louvor, eu sou o pastor, Paulo diz, olha, eu sou o prisioneiro, eu sou o dispenseiro, eu sou o diácono, o servo. Quem somos, irmão? 2 minutinhos aí para você fazer a sua participação. Nós somos evangelistas e missionários e discipuladores. Acho que me ouviu, né? Não. Deixa eu fazer outra pergunta, então. Deixa eu ver aqui para quem eu vou fazer essa pergunta. Aqui, eu vou perguntar aqui. Por que, irmãos, nós temos... Perguntar aí a Bruna. Bruna, por que a gente tem tanta dificuldade? Porque é tanta distância daquilo que a Bíblia diz que era essa igreja para o que nós vivemos hoje. É problema da pregação? É problema do discipulado? Porque há um distanciamento. Parece que nesse mundo onde o hedonismo toma conta, ou seja, a busca pelo prazer, parece que até a igreja, eu tenho conversado com algumas pessoas, as nossas células também, os nossos encontros, eles sempre carregam, ainda que muitas vezes não de forma explícita, aquela essência de também ser o prazer, também ser a busca pela satisfação. Não, eu quero estar naquele point, eu quero estar naquele grupo, porque de alguma forma vai ter uma resenha, vai ter... mas não sei, me ajudem. Por isso que é uma pergunta. Parece que a causa, né, por esta causa, a causa não está explícita, mas parece que existem outras causas ao redor. Será que é a falha no discipulado, é a falha na pregação? O que está acontecendo? Eu acho que começa naquele... O senhor já pregou sobre isso? E
é um livro que o senhor indicou Muito bom. também, Boa começa na parte. questão da gente achar que a gente não está envolvido nessa causa. Quando o senhor fala sobre isso, que todos somos diáconos, né? É interessante porque primeiro que a gente acha que só o outro deve se envolver a ponto de dedicar seu tempo ou mesmo arriscar sua vida. E aí a gente cria dentro da igreja o grupo de pessoas que discipulam e pessoas que acham que devem eternamente só ser do grupo de discipulados. Então a gente cria aquele grupo de pessoas que acha que sempre, não, eu estou aqui para ser servido, eu preciso de ajuda, eu sou fraco espiritualmente. A gente vai botando um monte de coisa que pode ser verdade por muito tempo. Só que essa pessoa, ela tem que entender que ela também, uma vez que ela é alcançada por Cristo, e como Isabelle falou, tempo do Espírito Santo, ela passa a ser chamada, tem uma única missão para os crentes, fazer discípulos. Então, mesmo que eu precise de ajuda espiritual, né? Todos nós aprendemos com os outros, mas a gente tem que entender que a gente passa, eu não fico eternamente só sendo servido. Em um momento em que eu entendo, poxa, é assim que se estuda a Bíblia, isso que Deus fez na minha vida, é isso, fui alcançado pela graça, eu automaticamente também sou um discipulador. E ser um discipulador, quando eu entendo que essa missão é para mim, é para todo mundo, aí a gente começa a, primeiro, entender que fazemos parte disso, como é o tema da nossa conferência, né? Todos somos chamados. E aí, se eu sou chamado, então, peraí, se tem um missionário agora, sofrendo, morrendo no campo, sendo perseguido por extremistas muçulmanos, se tem agora um jovem sofrendo, porque a família disse que se ele se converter, ele morre, então, peraí, a dor dele, a consequência que ele sofre, eu sofro também. Então, se na minha vida eu não estou perdendo nada, se na minha vida eu sou meu Deus, não tem nada que vá contra o evangelho que eu estou vivendo, eu preciso repensar o evangelho, mesmo a gente vivendo numa sociedade ocidental, mas ainda assim aqui, como o senhor falou, a gente tende ao pecado do hedonismo. E aí, quando eu me colocar contra esse pecado, automaticamente as retaliações vão vir, eu vou me sentir desconfortável, eu vou ter que matar minha carne também, não é só o cara que está lá no mundo muçulmano, no mundo islâmico. Então, assim, a gente precisa entender isso que o senhor falou. Eu sou diácono, eu faço parte dessa missão, eu tenho uma única ordenança. Deus não me mandou ser rico, Deus não me mandou ser CEO de uma empresa, por mais que ele possa abrir a porta e eu me tornar CEO de uma empresa. Deus não me mandou construir uma casa grande ou pequena. Deus não me mandou nada disso. Deus mandou uma coisa para a igreja, fazer discípulos. E a única coisa que ele manda, a gente não faz. Deus não mandou a gente cantar 50 músicas, ou ter uma banda gigante, ou, não, tem que ter isso, ou ter um tempo para 200 pessoas, 300 pessoas. Deus não mandou nada disso para a gente. A gente faz essas coisas porque a gente gosta, não, mas nada disso é a nossa missão principal. E aí, como o senhor falou, a gente coloca empecilhos. Eu digo isso não porque eu sou do louvor, né, irmãos? A gente sabe, a gente tem que dar o nosso melhor, melhorar sempre. Mas, assim, quantas vezes os irmãos reclamam, não os irmãos que estão aqui, eu estou falando de forma geral, mas quantas vezes, o som ficou ruim, o som em tempo de transmissão. No grupo, né? Agora, então, em tempo de transmissão, falhas, é novidade para todo mundo. Aí a pessoa, não, mas não vou assistir o culto porque o som picotou. Mas na igreja... Irmão, em nome de Jesus, então você pelo menos ouviu o texto bíblico que o prefeito abriu? Então, abre a Bíblia, lê e pratica. É algo assim que a gente precisa, e eu falo isso, eu estou assim, parecendo que estou nervosa, né? Porque eu estava falando com o Gabriel ontem disso. A gente tem uma missão e a gente não se esforça o mínimo. Como o senhor falou, a gente se esforça para o Enem, a gente se esforça para pagar a conta, a gente se esforça para fazer planos, para viajar, para isso, para aquilo, mas a gente não se esforça, não dá o nosso melhor, não ora nesse sentido, não estuda a Bíblia nesse sentido para cumprir a única missão que recebemos, que é de fazer discípulos. Pastor Edson? Oi, pode dizer, Perpétua. Depois depois de Perpétua. Vocês falaram algumas coisas que faz sentido a todos nós. Uma coisa muito interessante que a Bruna falou. Muitas vezes nós estamos falando pensando no outro, né? No que o outro deixa de fazer, no que o outro deveria fazer, quando na realidade a mensagem é para todos, a começar em mim. E se a gente fosse autoanalisar, todos nós estamos em déficit, né? Nós estamos em débito em relação
a realizar esse propósito que Deus tem para nós. Como a Bruna falou, a missão da igreja. Fazer discípulo, pregar o evangelho, né? Fazer discípulo, ensinar todas as coisas que nós já recebemos do nosso Senhor. Em termos de igreja, daqueles que já estão salvos, que já fazem parte do corpo, muitas vezes nos falta identificar qual é a nossa função nesse corpo e cumprir a função, né? O corpo a igreja, ela é comparada ao corpo, que tem vários membros, cada membro tem sua função e deve desempenhar essa função para o bem de todo o corpo. Muitas vezes nós estamos nesse corpo sem querer desenvolver a nossa função, e se estamos desenvolvendo, muitas vezes não queremos desenvolver ao ponto de, como eu poderia dizer, de nos sacrificarmos. A gente está sempre querendo ficar na nossa zona de conforto. Um exemplo, eu tenho um dom, Perpétua. Esse dom deve ser usado para servir ao corpo. Eu procuro desempenhar esse dom. Só que muitas vezes, se no desempenho desse dom a coisa começa a apertar para mim, a minha tendência natural é dar uma relaxada. Quando, na realidade, a gente tem que fazer todo o possível para cumprir a nossa função, ainda que isso nos custe alguma coisa. E é uma via de mão dupla entre todos, né? Na realidade, é uma via de mão múltipla, para que cada um fazendo e servindo ao outro. E isso que a Bruna falou é muito interessante, de que muitas vezes a gente vê o outro e não vê a gente, mas se a gente for considerar cada um, nós estamos realmente deixando a desejar nesse quesito de cumprir o propósito, que é fazer discípulos, e uma vez que já estamos no meio dos discípulos, cumprir o propósito no que diz respeito a cumprir a função que nós temos dentro do corpo, de acordo com aquilo que Deus deu para cada um de nós realizarmos. E tudo isso, irmãos, se resume em quê? Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes nós ainda estamos vivendo muito, nós mesmos, na nossa vida, fazendo a nossa vontade e não fazendo aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Porque quando o Senhor nos pede, a gente vai fazer independentemente das circunstâncias, como a Isabela falou, né, do que o Senhor pediu. Eu já passei uma experiência dessa com o Senhor, que eu tive que abrir mão, né, de, como se costuma dizer, do meu Isaac, né, daquilo que eu mais queria. Não foi fácil, mas Deus me capacitou, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Não há super crente, não há tão espiritual que seja o bam. Em tudo nós dependemos do Senhor. Uma vez que a gente se dispõe, Ele faz o resto. Amém. É isso aí, irmãos. Eu quero falar uma coisinha Pena também. Forte. A Érica, Pena Forte. Depois eu quero falar também, pastor. Sim. Não estou te ouvindo direito. Talvez, se você consegue chegar um pouco mais próximo do celular. Érica, que você falou? Vai, Érica. Você está distante a sua voz. Traz o microfone assim, eu acho que fica melhor. É porque esse microfone não tá bom, eu estou usando o áudio do computador. Então, gente, tá dando para me ouvir agora? Sim. Então tá. Eu acho que o distanciamento que existe entre toda a palavra, tudo que a gente vê na palavra e a nossa realidade é porque muitas vezes a gente esquece da realidade da eternidade. Parece que o céu, parece que o inferno, parece que tudo isso é utopia, sabe? A gente parece que vive um evangelho para essa terra, né? Assim, tipo, tem que ajudar o irmão, tem que respeitar, tem que não sei o quê, mas parece que o restante, sabe? A glória dos céus, né? A tristeza do inferno, parece que tudo isso é utopia. A gente esquece dessa realidade, muitas vezes a gente se distancia, a gente tira os olhos do que é eterno, sabe? E passa só a dar valor para as coisas desse mundo. E aí eu fico assim, pensando, né? Que isso não é evangelho, porque o evangelho, a esperança nossa é o céu, é a glória dos céus. Então, que evangelho é esse que é só para essa terra, que é só para esse tempo? Não sei. Então, eu fico vendo assim, que a distância, para mim, é por isso.
Eu trago aqui também já um desabafo em relação a isso. Quando a gente vê que os pais, né, e agora eu estou falando enquanto experiência com o departamento infantil, os pais colocam os filhos a semana inteira para ficar horas e horas assistindo às aulas da escola. Mas 1 horinha, 40 minutos, uma vez por semana, para eles participarem do encontro online, não participa. Gente, como pode isso? O que é eterno tem mais valor, mas as pessoas não dão esse valor. Então, esse é só um exemplo, mas em várias coisas a gente faz isso, né? É isso aí, a minha palavra. Amém, irmãos. Isso que a Érica fala, muito bom, Érica. E é interessante, irmãos, que essa realidade é um ponto que a Érica puxou. E aí a gente precisa ter em mente, a Ásia era o lugar ou o continente onde estava a igreja de Éfeso, a Ásia, especialmente hoje, na atual, daqui a pouco vou lhe dar a palavra, irmã Eliane, na atual Turquia. Só que agora a Érica levanta uma bola, irmão, para a gente, o que eu tenho falado. A mensagem é aplicada no aqui e agora. Às vezes a gente fica perguntando, mas por que não acontece isso? Por que o filho não apresenta? Por que é culpa daquele, é culpa daquela? Mas olha só, ela está trazendo uma questão muito séria, irmãos. Muito séria. E não é... Eu já até disse isso. Agora não, mas o filho está no esgrima, está na natação, está no balé, está no curso de aquele que está no Enem. Às vezes o curso é o dia todo. Mas quando é para a casa de Deus, aí presta atenção comigo. A Érica tem essas crianças agora, no normal, a Érica tem essas crianças assim na sua essência, no tempo mais abençoado, no domingo. E a gente também, os ministérios no geral. Só que justamente naquele dia que a igreja é um auxílio, a igreja não resolve o problema dos filhos, a igreja auxilia, porque as famílias estão com os filhos 6 dias. Mas se naquele dia que é o dia do encontro, de auxiliar, não estão presentes, então é muito difícil. Até que ponto a gente está dando valor realmente a esta causa, né? Então, a preocupação maior, como diz a Érica, parece, né? A gente até vê pela ênfase, estuda, meu filho, vai no curso, não falte. Vamos supor, não falta aula, mas faltar a igreja não é visto como faltar um encontro da juventude, faltar um encontro da oração, participar de um projeto missionário. Às vezes os pais, meu filho não pode participar, não vou deixar viajar, mas ele viaja para a Disney, sozinho, com um grupo. Olha só, mas ele não pode ir num projeto missionário. Então, irmão, a gente precisa rever a nossa causa. Eu vou passar para a irmã Eliane e depois logo vamos seguir, irmão, no texto. A pergunta aqui, qual o propósito da minha existência? Eu entendo que o propósito da existência humana vamos dizer, cada um trabalha, estuda, casa. O propósito de Deus é isso. Cada um fazer a sua atividade, e a sua atividade que Deus colocou, o professor, o pastor, o médico, a dona de casa, cada um na sua função, seguindo o propósito de Deus nesse sistema. E aí, nesse sistema, de cada um vivendo a sua vida, ali vive a vida com Cristo. Ali ele anuncia Cristo no seu indo, no seu caminhando, ele anuncia Cristo. A igreja de Cristo o ambiente ali é a escola de Deus, aonde a gente ali vai, aprende as coisas de Deus,
a gente tem um relacionamento, vamos dizer, entre irmãos, aprendendo a palavra de Deus e a relação com os irmãos, e não está fechado nesse ambiente só igreja. Não entendo assim, não é assim. O propósito de Deus é esse universo terra, aonde a gente vai indo, não é, voltando a dizer, não é propósito de Deus, a igreja fechada, não, eu só viver ali o que eu pratico fora, vamos dizer assim, como que, esqueci a palavra que fala sobre isso, mas quer dizer, a vida... Dicotomia. Não é isso que eu ia falar, não. Mas também pode ser. Na verdade, o que significa é que aonde eu estiver, eu vivo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? É trabalhar, estudar e viver Cristo em mim, e anunciando com minha vida, com o meu gesto, com o meu ser, e anunciando com as palavras o projeto de salvação de Cristo, a doutrina de Cristo, que é como viver Cristo nessa vida. Então, não é fechado igreja, sim, ali a escola, e vai levar para o mundo. Amém, irmã. Muito obrigado. É exatamente isso, irmãos. Como Paulo disse na primeira carta, no capítulo 10, no verso 31, aos Coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa vida é uma constância no servir a Deus em todas as nossas atividades. Paulo depois vai falar, irmão, do mistério, né? O mistério, aí no slide 10, ele vai falar que Deus revelou a ele um mistério. Os versos Efésios 3, capítulo 3, verso 3 e 4, diz assim: como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha o verso aí na tela. Então, Paulo tinha consciência que, enquanto prisioneiro da causa, dispenseiro da causa e mordomo da causa, isso foi um mistério que Deus revelou a ele. Marquinhos, fecha aí o microfone, por favor. No Novo Testamento, um mistério não é algo enigmático, é o slide 12, ou indecifrável, mas sim uma verdade. Sim, uma verdade que Deus oculta em eras passadas, mas que agora foi revelada àqueles que pertencem à sua família. Um mistério é um segredo santo, obscuro para os incrédulos, mas compreendido e guardado como um bem valioso pelo povo de Deus. Então, irmãos, esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo, ainda que no Velho Testamento já começa a aparecer algumas indicações no próprio chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão e diz que através da semente dele, Deus abençoaria as nações. Mas isso não fica muito esplêndido, revelado. E esse mistério, ou seja, que agora a igreja é composta por gentios e judeus, é revelado ao apóstolo Paulo. E Paulo começa a proclamar isso. E Paulo chama isso no verso 10, aí no próximo slide 13, Deus revela a sua sabedoria e graça através da igreja. Olha a importância da igreja, irmão. Olha a importância do corpo de Cristo. Olha o que a igreja pode ser para este mundo, para esta sociedade, a importância da comunidade local, a importância dessa Assembleia dos Santos. Quem pode ler aí para a gente Efésios 3:10, por favor?
Efésios 6:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Ouviram? Ouvimos. Obrigado. Beleza, Então, graças a irmão, Deus. observe que Paulo está dizendo que a igreja, em outra versão, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, a igreja de Cristo, irmão, essa união de pessoas com histórias diferentes, etnias diferentes, esse ajuntamento, esta assembleia, o apóstolo Paulo está dizendo que é sabedoria de Deus, é a multiforme graça de Deus. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, ela então ensina a potestades e principados. Perceba, eu quero ler para vocês o que disse, mas também nós temos no próximo slide, para depois você verificar, o que disse o saudoso comentarista bíblico Warren Wiersbe acerca desse ensinar aos anjos, sendo a igreja essa multiforme graça, essa multicolorido de manifestação. Ele diz assim: mas afinal, o que os anjos aprendem com a igreja? A multiforme sabedoria de Deus, sem dúvida. Os anjos sabem do poder de Deus, observável em sua criação. No entanto, a sabedoria de Deus manifesta em sua nova criação, a igreja. É algo inédito para eles. Os não salvos, inclusive os filósofos sábios, olham para o plano divino de salvação e o consideram loucura. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Mas os anjos veem Deus realizar seu plano de salvação e louvam sua sabedoria. Paulo a chama de multiforme sabedoria, expressão que tem o sentido de variedade, variegado ou multicolorido, indicando a beleza e a variedade da sabedoria de Deus em seu grande plano de salvação. No entanto, essa verdade apresenta outra faceta a ser explorada. O que os anjos maus estão aprendendo com o mistério de Deus. Que seu líder, Satanás, não possui sabedoria alguma. Satanás conhece a Bíblia e entendeu, pelos escritos do Antigo Testamento, que o Salvador viria, quando ele viria, como ele viria e onde ele viria. Com respeito à redenção, também entendeu por que ele viria, mas em parte alguma do Antigo Testamento, Satanás encontrou profecias acerca da igreja, o mistério dos judeus e gentios unidos em um só corpo. Satanás foi capaz de ver judeus incrédulos rejeitando seu Messias e gentios crendo no Messias, mas não pôde ver tanto judeus quanto gentios unidos em um só corpo, assentados com Cristo nos lugares celestiais, contemplando vitoriosos sobre o inimigo. Então, irmãos, essa é a sabedoria de Deus. Deus unindo gente de nações diferentes por conta deste evangelho, através desse evangelho maravilhoso. A igreja é, então, a multiforme graça de Deus. E aí, irmãos, já caminhando para... Pois não? Ainda nesse tópico, o apóstolo Paulo está nos falando da graça, ou seja, o papel da igreja de anunciar a graça. E qual é essa graça? Que o mundo contemporâneo daquela época estava em busca. Era a graça da ressurreição. Era a graça da salvação, era a graça da vida eterna, que estava escondida em Cristo, que não fora anunciada anteriormente ao mundo,
como ele fala aqui no capítulo 1, a forma que Deus agiu desde antes da fundação do mundo, na pretensão de ter o seu povo eleito, o seu povo exclusivo, na pretensão de enviar o seu Filho para que nele fosse realizada esta graça, e esta graça fosse não exclusiva ao povo judeu, que tinha retido a semente, que tinha retido a boa nova, que tinha retido a mensagem, e agora, através de Jesus, pelo seu sacrifício feito na história que alcançou a humanidade, propiciando a expiação dos pecados e a redenção, agora nós temos esta maravilhosa graça, pela ação do Espírito Santo, de arrepender de nossos pecados, pela fé reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor e o recebê-lo para ser tornado Filho de Deus. E então, sermos no grande dia, no dia da glória do Senhor, estarmos com Ele para a vida eterna. Então, é esta graça que o apóstolo está falando, que a gente às vezes vai na conversa, olhando, tratando, e até a gente só olha para dentro da igreja. A igreja, nas quatro paredes da igreja e no espaço da igreja. O que eu estou fazendo como um ativismo dentro das quatro paredes do templo? Quando, em verdade, todo o propósito, inclusive desta carta, e todo o propósito da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é exatamente a anunciação desse tempo de ressurreição, da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Então, é esta graça que ele está confiando agora a nós convertidos, que fazemos parte do corpo. E então, agora, como igreja, né, dentro do templo, e a partir da anunciação dessa graça, cremos, agora nós, como igreja, a anunciamos. E o nosso papel maior não é ativismo intra-igreja, mas o nosso papel maior, como agora discípulos de Jesus, é, fora da igreja, além da igreja, anunciar esta graça, anunciar este plano, anunciar a salvação, para que haja o propósito de Deus confirmado nessa eleição do seu povo exclusivo. Porque, segundo Paulo, e ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Daí, a nossa expectativa, a nossa esperança de mantermos firmes para que não caiamos e anunciemos esta graça que nos foi confiada como igreja. Então, esta é a grande questão que o apóstolo Paulo está trabalhando neste ponto aqui, em que o pastor trouxe nesse slide, né? Ou seja, na nossa caminhada, o que é que nós estamos fazendo mais do que entra a igreja? No nosso dia a dia, como estamos anunciando a Cristo? Amém, Pedro. Muito obrigado. Pastor. Palavra muito importante, irmãos. É só um minutinho que eu já passo a palavra. Muito importante, irmãos, o nosso chamado, o sacerdócio universal. Pedro tocou nesse ponto muito importante sobre o sacerdócio de todos os santos, o que durante o período medieval ficou restringido ao clero, e quando, na verdade, todos nós, onde nós estivermos, nós somos representantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora, irmãos, fique evidenciado nesse texto específico que o apóstolo Paulo está tentando despertar a igreja de Éfeso, a fim de que, diante da sua prisão, conforme nós vamos ver no versículo 13, os sofrimentos de Paulo devem ser estímulo para a igreja,
para exatamente isso que o Pedro acabou de falar, o nosso engajamento na missão. E o que Bruna, há um tempo atrás, nos chamou a atenção. Qual é o nosso papel? Porque às vezes a gente pensa em discipulado, quando a gente pensa em discipulado, a gente sempre pensa em discipular o que não é salvo, quando na verdade o estar discipulando e ser discipulado é até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um empenho que nós devemos exercer no mundo e na igreja. Porque como o mundo será evangelizado se não tivermos discípulos em discipulado, em treinamento o tempo todo? Então, há de se fazer essa pergunta. Nós estamos diante de um texto em que um homem está preso porque dedica a sua vida a gentios, porque dedica a sua vida à igreja. Agora, Pedro, é verdade também o que ele falou e nós precisamos tomar muito cuidado com o ativismo. Lembramos de Marta e Maria. Porém, irmãos, quando a gente é uma verdade, tem gente que está ativo em muitas coisas, mas não escolhe a boa parte como Maria escolheu. Porém, de uma forma geral, o que nós temos visto, de uma forma geral, e eu pego até na nossa igreja, não é ativismo nas atividades da igreja, é ativismo no Netflix, é ativismo na praia, é ativismo no lazer. Então, a nossa agenda, no que diz respeito às coisas do reino, elas não estão superlotadas. Até porque quando a gente reúne quarta-feira na igreja, tem 20 pessoas. Até porque as nossas células na nossa igreja, nós temos poucas células, ou seja, mas outras atividades, sim, devemos sim ter cuidado com o ativismo, mas hoje, olhando pelas leituras que eu faço nos blogs, pelas leituras que eu faço de outros pastores, de livros, eu não vejo uma igreja ativista, eu vejo uma igreja dominada por aquisições, dominada por uma agenda de entretenimento, de satisfação e de prazer. Enquanto o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, portanto vos peço, olha para o verso 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, o ativismo é um perigo. O ativismo nos distrai. O ativismo nos cansa. O ativismo não produz. O ativismo, você não ganha aquilo que Maria ganhou, porque Jesus disse, Marta, você está ocupada com muitas coisas e quando só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado. Mas quando a gente olha para a igreja geral, o que os pregadores, os livros, o que a gente está percebendo é uma igreja consumidora. É uma igreja que até nessa pós-modernidade ela saiu do ativismo e ela busca o hedonismo. E não o ativismo, porque, vamos supor, quando eu conversando mesmo com líderes de ministério, vamos supor, até mesmo às vezes os ministérios encontram dificuldade, o ministério feminino marca a agenda, não vai e não aparece, e está sempre... Então, a gente percebe que não é o nosso problema. O nosso problema é a falta do engajamento no reino. E quando eu digo engajamento no reino, se compreende a natureza da comunidade local e também o nosso chamamento para este mundo de anunciar essa graça. Mas se a gente fizer uma variação, por que o serviço se torna cansado? Porque a Perpétua pega a bola, bate o corne, corre para cabecear e depois, se for gol, ela pega a bola e leva para o meio de campo. Ou seja, nós temos aí, e isso é um dado, não da nossa igreja, mas no geral, nós temos 20 pessoas que estão engajadas, tanto em bater o pênalti, tanto em tratar na comunidade local, como também tratar do engajamento em levar essa graça para o mundo. E aí foi aquilo que a Bruna falou, a gente, os departamentos, os ministérios na igreja, eles são uma bênção. Mas o que nós fizemos?
Nós fizemos assim, ó, Ministério de Evangelismo e Missões, eles evangelizam. Ministério de Diaconia, não, só eles que servem a coisa. Ministério de Oração, nós temos a irmã Marta, né? Aquela irmã da intercessão, ou seja, aquilo que deveria ser apenas para gerenciar o trabalho na igreja, nós dizemos, não, quem é o Ministério de Intercessão? Tem 4 irmãs e 2 irmãos, então só eles oram. Quantos são evangelismo e missões? Não, é o pastor Bill e a Ida, então só eles evangelizam. Ou seja, irmão, nós não temos o engajamento. E o ativismo hoje não é o nosso problema. O nosso problema hoje é que a nossa agenda está cheia, mas não cheia de coisas da igreja, cheias de coisas nossas. É o que a gente vê. A gente tem muita coisa nossa para a gente fazer. Agora, é óbvio que você está no ativismo na igreja, assumindo um monte de cargo na igreja, abandone hoje. E se eu posso te dar um conselho em que você não deve abandonar, não abandone a palavra, não abandone a oração e não abandone o discipulado. Então, quem você está discipulando? Quem você está conversando? Quem você se encontra? Quem você chama para sua casa, para aquele café, para aquele almoço informal? Eu chamo as pessoas aqui para minha casa, eles sabem que vêm. E daqui a pouco eu vou com uma mensagem, boto um vídeo. E é uma coisa informal, eu não abro 5 passos para você se tornar um discípulo de Cristo. Não, é naquela conversa, é naquela forma intencional. Então, irmão, se você é um ativista na PIB Itaipu, deixa eu te dar um conselho. Não abandone a palavra, não abandone a oração e não abandone o discipulado. Pô, estou fazendo um monte de coisa, pastor. Larga hoje, que não é o caso. Você está 4 meses, eu e você em casa. Eu não sei se os irmãos entenderem. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não fique triste, eu estou preso, mas isso é para a glória de vocês. Aí a pergunta é, irmão, o que nós, enquanto membros da Igreja Batista em Itaipu, qual tem sido o nosso engajamento na igreja local, no discipulado dos membros e na sociedade, na cidade que nós estamos, chamado Niterói? Vai, Tatiane. Então, pastor, estava pensando aqui justamente sobre isso. Vamos lá. A tribulação, ela produz a glória, para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Essa sabedoria, esse mistério, tudo isso que a gente está falando aqui, e casa muito também com o que a Bruna falou de reconhecer quem a gente é, né? Eu vejo claramente que a igreja de Éfeso, Paulo ali, eles, voltando um pouquinho no que você disse em relação a por que é tão diferente e hoje é tão difícil, eu vejo que a igreja de Éfeso, ela tinha muito mais claramente a posição dela diante de Deus, quem ela era diante de Deus, ela reconhecia melhor quem ela era. E aí, se eu reconheço quem eu sou em Cristo, eu passo a ter ousadia, eu passo a ter essa confiança, eu passo a fazer as coisas de uma maneira que glorifiquem a Deus e flua de uma maneira muito melhor. Porque se eu não sei, eu não entendo quem eu sou diante de Deus, e aí eu pego até o gancho da Érica, eu perco até noção da eternidade, eu perco de vista isso, ou seja, se eu não entendo realmente quem eu sou diante de Deus, como eu posso praticar efetivamente, né? Efetivamente o que Deus quer para a minha vida, né? Esse sentimento de senso de nós diante de Deus, eu acho que é o que dificulta a gente ser o que Ele espera de nós. Tá dando para entender mais ou menos o meu raciocínio? Porque vamos lá, eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir explicar melhor agora. As tribulações, vou voltar ao que você acabou de ler. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são para a vossa glória. Ou seja, as tribulações e aí todo o contexto de uma igreja na Terra, né? Tudo, nossa vida como um todo. Aí, que a irmã Eliane falou, sem divisões, enfim. Tudo é para a glória de Deus. Ok, mas por que a gente não consegue viver isso? E aí eu estava pensando esse tempo todo sobre isso. E eu vejo um distanciamento de condição de quem nós somos diante de Deus. E aí entra assim esse ativismo com tudo do mundo, porque a minha prioridade não é Deus, porque eu não entendo
quem eu sou diante de Deus plenamente. E aí eu não consigo viver exatamente o que Deus quer. E não consigo glorificá-lo, e não consigo ser a igreja que Paulo está pedindo aqui a Éfeso que seja. Está dando para entender, pastor? E é exatamente isso, Tatiane, desse não se perceber, né? Porque se a gente observar o texto do capítulo 3, ele tem duas divisões. Nós vamos agora para a última divisão. A divisão é de Paulo se perceber. Quem eu sou? Eu sou prisioneiro da causa, eu sou dispenseiro da causa e eu sou diácono da causa, ou seja, eu sou escravo desta causa. Eu estou prisioneiro por causa dessa causa. E eu administro esse mistério que eu recebi, que é Cristo convergindo todas as pessoas até a pessoa dele. Mas por que isso não acontece? Porque, como a irmã Eliane Garan trouxe a palavra muito boa, e você agora traz à luz novamente, quando eu preciso ser essa pessoa em Cristo, esse diácono, esse mordomo e esse dispenseiro no trabalho, no meu condomínio, na rua. E aí, para isso acontecer, vem o verso final, que eu gostaria que você lesse. Por que isso ou como isso vai acontecer? Presta atenção, irmãos. Tente voltar no túnel do tempo a 1900, Paulo está preso, talvez algemado ou não, é uma prisão domiciliar que dura 2 anos. Paulo está escrevendo, Tatiane e irmãos. Ele está falando do ministério, está falando, e aí ele vai chegar no verso 13, ele diz, olha, não fiquem tristes, não se desanimem. Agora Paulo para tudo e fica de joelhos. Presta atenção nisso, ele está com a caneta nas mãos, escrevendo, falando do mistério, falando de quem ele é, falando dessa graça que precisa ser. Aí Paulo, em dado momento, ele, opa, calma aí, ele pega a sua tinta, para de escrever a sua carta, pelo menos é o que está escrito aqui. Bota a pena dele no tinteiro e ele vai fazer uma coisa, Tatiane, irmãos, para que isso aconteça. E aí eu gostaria que você lesse 14 ao 21, Tatiane. O Anderson vai colocar aí na tela o último slide. Eu estou com a Bíblia aberta, posso ler então aqui. Pode ler. Então, 14 a 21? Isso. Amém. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Está vendo, irmão? Presta atenção que o apóstolo Paulo, então, agora ele para tudo e diz assim, viu? No primeiro verso ele diz, por esta causa eu sou preso. Agora ele fala, por esta razão eu dobro os meus joelhos. É um pastor, irmãos, em reverência diante de Deus. Aí, Bruna, eu costumo sempre lembrar, irmãos, e a gente precisa reconhecer, lembra? A igreja é um corpo. Aqui nesta igreja, Perpétua, irmã de oração, tantos outros irmãos. Olha o que o Paulo vai pedir agora o pastor pela igreja. Talvez não seja isso, Bruna. Talvez não seja isso, meus irmãos, a falta do testemunho, da entrega. Porque eu, nos meus primeiros 10 anos de crente, de convertido ao Senhor, eu fui introduzido em um movimento que, se você duvida da teologia dele, mas eles me disseram, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que consagrar a vida, tem que jejuar, tem que ir para a vigília, tem que ir para o monte, para que essa obra aconteça, aquilo que a irmã Eliane Garan disse, aquilo que Paulo está dizendo, precisa de poder no homem interior.
E parece, irmãos, que as nossas igrejas, principalmente as tradicionais históricas, batista, congregacional, metodista e presbiteriana, não são poucas as manifestações jocosas que se fazem com os irmãos presbiterianos, falando de um gafanhoto. Olha o gafanhoto na igreja presbiteriana que está chegando, congelado o gafanhoto. A vida devocional, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, para isso acontecer, eu, enquanto pastor de vocês, eu me coloco de joelhos. Você sabe que um judeu orava de pé com as mãos levantadas. O Paulo está dizendo que esses homens precisam ser corroborados no espírito. E aí ele diz poder, dínamo. E a gente, enquanto igreja histórica tradicional, ao invés da gente dar ênfase na busca do enchimento do Espírito Santo, a gente ficou discutindo se a língua era para aquele tempo, se aquele dom era para ele. E Paulo não está nem aí para isso, irmão. Paulo simplesmente diz, olha, vocês precisam ser corroborados no Espírito. Vocês precisam ter poder de Deus na vida de vocês. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, olha o que ele diz, irmã Ruth, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16. Lê para a gente, irmã Ruth, o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Então, a igreja, para cumprir, enquanto você vai achando aí, Ruth, eu vou falando, a igreja, para cumprir essa graça que Pedro disse, de anunciar, a igreja, para cumprir essa missão que a irmã Eliane Garan diz, que vai além do templo, que não fica restringido a paredes de tijolos, de alvenaria. Só é possível, irmão, quando a igreja observa que na sua força, no seu poder, ela não vai conseguir. Lembra? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, por esta razão, esta causa, esse evangelho, esse mistério, que eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora, não só a família de Abraão, todos, não só os filhos de Abraão, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Qual foi a última vez que você viu uma mensagem falando do derramar do Espírito Santo, do avivamento, de se consagrar, de se buscar o Espírito Santo? Não se pode, irmãos. No seminário que eu fiz, Batista, em uma aula, o professor ficou 2 aulas sem ir, porque o aluno foi lá dizer que o professor estava trazendo doutrina pentecostal, e aquela era uma casa batista, era uma casa histórica, era uma casa tradicional, e a reitora, nossa irmã, que veio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, da Letônia, no leste europeu, ela chama a nossa turma, chama aquele professor, porque ele ficou 2 semanas sem dar aula. Porque um aluno foi no secretário e diz que ali era um seminário batista, ele estava pregando doutrina pentecostal. Pega aqui a nossa irmã Tabita Crauger, mãe do pastor Neander Crauger, que já esteve pregando 2 vezes na nossa igreja. Ela diz, Silvio era o nome do professor, avisa aos seus alunos que aqui não é casa de teólogos, aqui é casa de servo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo não é uma doutrina pentecostal, é uma doutrina bíblica. Paulo disse isso aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, nós temos uma igreja vazia, uma igreja com muito poder de aquisição, de mídia, de estrutura, mas pouco poder. O Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, nós queremos dar muitas coisas. Eu sou cobrado, vocês são cobrados. Tem que fazer isso para o jovem, tem que fazer isso para o adolescente, tem que fazer isso para os casais. Quando Paulo se põe de joelho, não sei se é algemado, não sei se cadeira, ele para de escrever e diz, olha só, eu vou dobrar meu joelho agora e vou pedir que vocês sejam corroborados no Espírito. Ou seja, o que a nossa igreja precisa, o que o povo precisa, não são novas técnicas, não são novas programações. Nesse novo normal, o que a gente precisa é voltar ao normal da igreja. E qual é o normal da igreja? Ser cheia do Espírito Santo, irmão. Mas aí a gente está cheio de invenções. Nós não somos contra os métodos, nós não somos contra. Tanto é que
terça-feira nós vamos ter uma live. Eu vou conversar com o pastor Jonas, você está convidado, 7 horas da noite, no YouTube da nossa igreja. Pastor Jonas da Igreja Oceânica, o pastor Newton Júnior, pastor de jovem da igreja do pastor Neil Barreto, uma igreja com mais de 3 mil membros. Eu quero conhecer, eu quero aprender. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que se põe de joelho e diz, Senhor, encha eles do Espírito Santo. A gente não pensa nisso, irmão. A gente sempre busca, falta isso, falta aquilo. Um dia um pai me chamou e disse, pastor, tem que fazer isso, porque lá na igreja tal, eles têm um acampamento, e não, corroborados no Espírito. A gente não quer, porque isso tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que desligar a televisão. Então, lê, irmã Ruth, 2 Coríntios 4,16. Por favor, irmã Ruth. 2 Coríntios 4,16. Então, eu peço a alguém que já tem em mãos 2 Coríntios 4,16 e leia, por favor. Oi. 2 Coríntios 4,16, quem pode ler? Por isso não desanima. Quem não pode ler, Ruth. Irmã Ruth conseguiu? Então vou ler, tá? Leia, Bruno. Vocês estão me ouvindo, não? Sim, estão me ouvindo? Agora sim. Show. Tá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, irmãos, mas o que a nossa igreja, as pessoas estão se preocupando? É academia, é força. Não que isso não seja importante, você se cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, o corpo exterior, ele pode se corromper, ele vai se deteriorar, o cabelo fica branco, a ruga aparece, a gente fica, né, mais fofinho. Eu estou aqui nessa luta aqui, mas o homem interior, aí olha só o que o apóstolo Paulo continua falando, para que segundo as riquezas, essa é a oração do apóstolo, irmão. Isso quando aquele casal, aquela família, aquela pessoa na igreja que está reclamando, que está, vamos ajudar, vamos pastorear, vamos abraçar. Mas olha, irmãos, leve para o texto, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito Santo no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade. Vocês sabem o que significa no grego, irmãos, Cristo habitar em nossos corações? Você sabe o que significa isso? Deixa eu só orientar vocês. Os efésios já eram crentes, não era? Sim ou não? Dá um sinal aí de positivo. Eles eram gentios, mas eles eram crentes. O apóstolo Paulo está escrevendo para crentes. Então, se ele está escrevendo para crente, por que ele está dizendo, então, que Cristo habite no coração deles? Ora, Cristo não habita no coração dos crentes? Então, tem alguma coisa aí por trás disso. Sabe o que o apóstolo está querendo dizer, irmão? Que Cristo, olha só, ele pode habitar no meu coração. Ah, Cristo já vive no meu coração. Não, irmão. A ideia no grego, sabe o que ele quer dizer? É que Cristo reine de uma tal maneira que ele se sinta à vontade na sua vida, reinando em todos os compartimentos da sua casa, onde ele tem acesso àquele quarto escuro, onde ele tem acesso àquela área da sua vida que você não quer que ele se meta. Habitar aqui nesse texto traz esse significado, o reinar de Cristo, e esse reinar onde Cristo sente prazer na minha, na sua vida. Então ele diz para a igreja de Éfeso, eu oro para que Cristo habite, mas não habitar da boca para fora, não habitar, mas habite de uma tal maneira que todos os cômodos da sua vida sinta-se ele à vontade e reinando soberanamente. E aí ele continua dizendo, eu quero que vocês sejam arraigados, trazendo uma ideia daquela árvore cujas raízes se aprofundam e consegue buscar o alimento e ser inundado pela seiva. Paulo está dizendo, vocês precisam de vida espiritual. Vocês precisam compreender e entender e serem cheios da plenitude de Deus, irmãos. Irmãos, a coisa está tão complicada e a gente não conseguiu entender que a gente pega o verso 20 de Efésios, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A gente pega, olha, irmãos, pô, tá difícil. Não, pô, Deus vai te dar um trabalho, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que mais o Paulo não está dizendo isso. Ele é poderoso para te dar um bom emprego, Ele é poderoso para você passar na prova do Enem, Ele é poderoso para curar nossos enfermos, para curar a minha vida, a sua vida, fisicamente, emocionalmente. Mas o texto, Paulo está dizendo de vida espiritual. Ele é poderoso para fazer muito mais do que isso. Ele pediu para que eles fossem cheios da plenitude de Deus, irmão. Cheio do Espírito Santo. Só assim, eu e você vamos cumprir o papel que Ele espera de nós. Então, o capítulo 3, trata especificamente, irmão, na primeira parte, dessa vida do apóstolo, desse mistério que foi revelado a ele sendo um garçom, um diácono, um dispenseiro, um servo de Cristo para a igreja e para o mundo, na mensagem que converge todas as pessoas